moçada, tudo beleza? Assim, né? Tudo beleza? Assim, né? Tudo na medida do possível, né? Todo mundo de castigo em casa aí por causa do coronavírus. Mas já já isso vai passar, vai ficar todo mundo bem. E a gente já vai pensando lá na frente, né, moçada? Quando, por exemplo, lá voltar tudo normal, como é que os vestibulares, eles podem brincar de falar sobre coronavírus. Uma das coisas que está todo mundo vendo aí nos meios de comunicação, lá, internet, TV, etc., exatamente os exames para a Covid-19, como é que eles funcionam, por que exame está de um jeito, por que exame está do outro jeito, como é que esses exames vão trabalhar. Claro que a gente não quer aqui fazer um serviço de médico nem nada, não. A gente está querendo colocar uma abordagem bem para o vestibular, algumas terminologias que aparecem quando o cara coloca lá na televisão falando do exame, né, e que de repente uma prova de vestibular poderia pegar, poxa, o que significa esse termo em biologia que o cara está utilizando? Uma rápida lembrança, né? O Covid-19 tem esse nome a doença por causa lá do coronavírus, né? É a doença do coronavírus de 2019, causado lá pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E quando a gente fala em coronavírus, ele é um vírus do grupo dos ribovírus. O que é um ribovírus? Ele é um vírus de RNA que não forma DNA em momento nenhum do ciclo de vida. Aliás, isso é muito importante. 3 tipos de vírus: desoxivírus, retrovírus e ribovírus. O desoxivírus é o vírus que tem DNA como material genético. É o caso, por exemplo, do HPV, vírus do papiloma humano. O retrovírus, ele tem RNA como material genético e ele forma DNA a partir desse RNA. Para isso ele tem aquela enzima, né, transcriptase reversa, para trabalhar, como é o caso do HIV, da AIDS. Agora, coronavírus não é um retrovírus, ele é um ribovírus. Ele é um vírus que tem RNA como material genético, que nem o retrovírus tem. A diferença é que o retrovírus usa o RNA para produzir DNA e o ribovírus tem o RNA, mas não produz DNA em momento nenhum do ciclo de vida. Então o retrovírus tem o RNA e forma DNA e o ribovírus tem o RNA, mas não forma DNA em momento nenhum. O coronavírus trabalha desse jeito. Inevitável a gente lembrar, né? Diferença entre o DNA e o RNA. O DNA com desoxirribose, o RNA com ribose. O DNA com adenina, citosina, guanina e timina. O RNA com adenina, citosina, guanina e uracila. O DNA bicatenário, fita dupla. O RNA monocatenário em fita simples. A gente vai lembrar disso aqui, porque a gente vai precisar falar sobre isso quando for conversar sobre os exames. Existem várias doenças com sintomas semelhantes aos da Covid-19. Né? O principal deles é exatamente a gripe. O que quer dizer que se o cara está com aqueles sintomas de gripe ou de Covid-19, como é que eu vou ter certeza que é que o cara tem? Né? Como é que eu posso confirmar o diagnóstico para a Covid-19? A gente tem 2 testes principais para a Covid-19, o PCR e o teste sorológico, também chamado imunocromatográfico ou ainda de teste rápido. Né? A gente tem, como é que esses testes eles vão trabalhar? De maneira extremamente resumida, o PCR ele detecta o material genético do coronavírus e por isso ele é um teste direto. Por que a gente vai dizer que ele é um teste direto? Porque ele vai detectar o coronavírus através do material genético do coronavírus. Já o teste sorológico, ele detecta os anticorpos produzidos pelo corpo contra o coronavírus. E por isso, ele é um teste indireto. Será que deu para sacar por que um é direto e outro é indireto? Direto, detecta o vírus. Detecta o material genético do vírus. Indireto, não detecta o vírus, mas detecta os anticorpos produzidos contra o vírus. Quando o vírus entra na pessoa, o sistema imune reage, fabrica anticorpos específicos para o vírus. E aí, se você tiver anticorpos para coronavírus, é porque você tem um coronavírus, ou seja, indiretamente, detecta o coronavírus. A gente conversa um pouquinho melhor sobre cada um desses testes. Gente, PCR é uma sigla para reação de cadeia de polimerase. É um tipo, moçada, de reação química utilizada em engenharia genética para clonar o DNA. Clonagem de DNA in vitro. Clonar o DNA, criar várias cópias do DNA in vitro, em tubo de ensaio. Ela vai criar várias cópias de um DNA utilizando altas temperaturas, na casa de 70 graus. Por que é legal trabalhar em altas temperaturas? Química, né? Quanto maior a temperatura de um sistema, maior a velocidade das reações químicas. Se eu trabalhar, por exemplo, em 40 graus Celsius,
a velocidade é menor do que se eu trabalhar em 70. Então você trabalha com altas temperaturas, na casa de 70 graus, exatamente essa alta temperatura aumenta a velocidade das reações químicas, uma alta velocidade, para rapidamente criar várias cópias do DNA. Para isso você utiliza uma enzima chamada TAQ-DNA polimerase. Ora, enzimas não desnaturam em temperaturas altas? Como é que a enzima TAQ-DNA polimerase não desnatura em temperaturas altas? Estava falando que você usa a temperatura na casa de 70 graus. Como é que a enzima não desnatura? Ela é obtida de uma bactéria chamada termos aquáticos, daí o nome TAQ, de termos aquáticos, que é uma bactéria termoacidófila. Fila, amiga, termo, de calor e ácido. Ela vive em vulcões submarinos. E convenhamos, para você morar num vulcão, você tem que estar acostumado com temperaturas bem elevadas. Então essa bactéria, TAQ, termos aquáticos, ela já está acostumada a viver em temperaturas altas. As enzimas dela desnaturam? Desnaturam. Mas não desnaturam em 70. Desnaturam, gente, em 90, 100, 100 e tantos graus. Ou seja, as minhas enzimas, passou de 40 e poucos graus, elas desnaturam. Mas as enzimas da termos aquáticos, para poder desnaturar, só passando de 90. O que quer dizer, moçada, que você consegue manter temperaturas de 70, 80, 90 graus e a enzima continua trabalhando. Como a temperatura é alta, ela vai trabalhar em altíssimas velocidades. No caso, gente, do coronavírus, a técnica se chama RT-PCR, da sigla em inglês para PCR em tempo real. E por que eu tenho que trabalhar com PCR? O problema é que o vírus ele trabalha em quantidades muito pequenas no seu corpo. Como tem uma quantidade muito pequena dentro do seu corpo, é muito difícil dele ser detectado. E aí, para que você detecte, eu uso a PCR. Como é que a PCR trabalha? Acabei de escrever que a PCR multiplica o material genético. Então a PCR cria várias cópias do material genético do vírus em amostras coletadas de pacientes suspeitos, até que você consiga DNA suficiente para poder detectar. Ou seja, eu vou pegar uma amostra de um paciente suspeito, vou ter bem pouquinho material genético do vírus. Eu vou usar a PCR para multiplicar, criar várias cópias, até que eu tenho tantas cópias do material genético viral, que eu tenho uma quantidade detectável desse material genético viral, para você conseguir ver que o material genético do vírus está lá, para você ver que o vírus ele está lá. Vamos tentar organizar isso melhor? Primeira etapa, vou coletar amostras do paciente para ver se tem um material genético do vírus. Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar com um swab, não sei se alguém viu esse termo em algum lugar, é um tipo de cotonete estéreo, onde você vai enfiar na boca da pessoa, na garganta da pessoa, e vai esfregar para coletar células da faringe, da garganta. Por quê? Porque nessas células, potencialmente, você tem lá o vírus. Ou seja, abre a boca, taca lá o cotonete na goela do cidadão, esfrega para coletar células, para ver se nessas células, dentro delas, tem o material genético do vírus. Na segunda etapa, eu vou isolar as moléculas de RNA da amostra coletada. Por que isso? Porque o coronavírus é um ribovírus. Como o coronavírus é um ribovírus, o material genético dele é RNA. Acontece que dentro da célula tem várias moléculas. Então, eu vou usar alguns agentes químicos para poder tirar proteína, DNA e deixar somente os RNAs. Então, coletei as célulazinhas da garganta. Usei alguns reagentes químicos para remover tudo menos o RNA. Agora, só tem RNA. Entretanto, tem o RNA do coronavírus e tem o RNA da sua célula. Os RNAs mensageiros da sua célula. E como é que eu vou reconhecer o RNA do coronavírus e diferenciar dos RNAs naturais que existem na sua célula? Terceira etapa. Como a PCR trabalha com DNA e não com RNA, eu vou ter que produzir DNA a partir dos RNA coletados. Então, coletei o RNA, mas a PCR trabalha com DNA. Como é, gente, que eu vou conseguir pegar o RNA e produzir DNA para fazer a PCR? Eu vou pegar a transcriptase reversa emprestada em um retrovírus como HIV. Lembra, moçada, que a transcriptase reversa do retrovírus usa o RNA para fazer o DNA? Então, através da transcriptase reversa, que eu pego em um retrovírus, os RNAs que eu coletei, tanto do próprio indivíduo, tanto o seu RNA como do vírus,
são copiados em DNA, para a gente poder utilizar isso na PCR, que a PCR detecta DNA. Está lá o RNA do vírus, a transcriptase reversa faz uma cópia de DNA a partir do RNA, copiei o DNA. Aquele RNA que está em cinza, ele vai desintegrar. Uma vez que ele desintegra, a transcriptase reversa usa o DNA para fazer uma cópia do DNA. E agora, moçada, você tem o DNA, as duas cadeias em azul, o DNA viral em dupla hélice. De maneira resumida, o RNA viral é fita simples, eu vou usar a transcriptase reversa para produzir DNA viral. Na verdade, eu faço isso com todos os RNAs coletados, né? Coletei as células da garganta, isolei os RNAs, coloquei a transcriptase reversa para agora produzir DNAs. Então tem o DNA agora do vírus e DNA produzidos a partir do RNA do suspeito. Na quarta etapa, eu vou fazer a PCR para multiplicar os DNAs, até que eu consiga DNA suficiente para poder detectar no exame. Então vou pegar a TAQ DNA polimerase, criar várias cópias do DNA em altas temperaturas para garantir uma velocidade alta para poder produzir o DNA. Para isso, eu vou usar primers e vou usar nucleotídeos marcados com material genético fluorescente. Agora, para que é esse lance do primer? O que é um primer? Primer quer dizer primeiro, nesse caso, sequências curtas de nucleotídeos complementares a pedaços do DNA viral. Ou seja, como é que eu vou diferenciar o DNA do vírus do seu próprio DNA? O primer, ele é específico e complementar ao DNA do vírus. Então ele não se liga ao DNA da sua célula, ao seu próprio DNA. Ele liga ao DNA do vírus somente. Então ele reconhece, cadê o DNA do vírus? E eu vou usar nucleotídeos marcados com material fluorescente, exatamente, para fabricar o DNA, para criar as cópias do DNA. E esse material fluorescente ajuda depois a identificar o DNA viral, porque ele vai estar fluorescente. Claro que a gente explica isso um pouquinho melhor. Duas lembranças, né? Por que eu preciso de primer? Primeiro, porque as enzimas DNA polimerases não sabem adicionar nucleotídeos inicialmente. Elas não sabem adicionar um primeiro nucleotídeo numa cadeia de DNA que está sendo produzida. A DNA polimerase, qualquer DNA polimerase, qualquer enzima que duplica o DNA, apenas consegue adicionar novos nucleotídeos a uma cadeia que já existe antes. Daí, o primer adiciona o primeiro nucleotídeo para a enzima DNA polimerase, TAQ DNA polimerase, adicionar novos nucleotídeos. Outro comentário importante é que o primer é específico e complementar ao DNA do vírus. Na verdade, o vírus é de RNA, ao DNA produzido a partir do RNA viral. Landim, se o primer é específico para o DNA produzido a partir do RNA viral, como é que eu sei a sequência de nucleotídeos do primer? É por isso que, para isso, primeiro eu tive que fazer o sequenciamento do genoma do material genético do vírus. O sequenciamento, o mapeamento do material genético viral, aí nesse caso. Imaginem, por exemplo, que logo que o coronavírus foi sendo descoberto, vários grupos de pesquisadores no mundo, inclusive no Brasil, duas pesquisadoras lá de São Paulo, ajudaram a mapear o genoma do coronavírus, porque mapear o genoma do coronavírus é fundamental para você ver como é que é o RNA dele, para ver como é que é o DNA que eu vou produzir a partir dele, para fazer o primer para ser usado no exame, para poder reconhecer o vírus, o coronavírus, quando for fazer os exames nesse caso. Então, por isso que o primer, ele vai, para ser produzido, como ele é específico para o material genético do vírus, primeiro eu tive que sequenciar, mapear o genoma do vírus, reconhecer o RNA, para reconhecer o DNA, para poder construir os primers. Me organizando um pouco melhor. Quer dizer que o primer tem dois papéis. Identificar o material genético do coronavírus dentre as várias moléculas de DNA que estão na amostra coletada no exame. Coletei as células da garganta. Nas células da garganta tem RNA do vírus, tem os seus RNAs. Produzir os DNAs a partir disso com a transcriptase reversa. O primer vai encontrar só o DNA do vírus, que ele é específico para o DNA do vírus. E ele também permite que a TAQ DNA polimerase adicione novos nucleotídeos na cadeia que está sendo produzida. Está lá o DNA viral em dupla hélice, estou representando ele de maneira simplificada. E primeiro, a gente coloca a temperatura na casa de 96 graus. Essa temperatura desnatura o DNA, quebra as pontes de hidrogênio
e separa as duas fitas. Uma vez que separa as duas fitas, a gente adiciona os primers. Gente, esses primers são específicos para cada cadeia de DNA do vírus. Não se ligam ao DNA da própria célula, ao DNA do vírus. É específico para DNA do vírus. Como a temperatura de 96 graus é muito alta, não dá para formar pontes de hidrogênio. Então o que é que eu faço? Vou baixar a temperatura para na casa de 55, 65 graus, o que permite que você faça pontes de hidrogênio e o primer liga ao DNA alvo. O primer liga ao DNA do vírus. Uma vez que a gente foi lá, fez isso, sobe a temperatura até 72, para nessa temperatura, até aqui a DNA polimerase vai adicionando novos nucleotídeos e adicionando novos nucleotídeos de maneira bem veloz. De maneira, moçada, que você vai fabricando as cópias do DNA e aí agora você tem o DNA copiado nesse caso. Copia o DNA, quando você ilumina esse DNA copiado com a luz especial, emite fluorescência. Então dá para você facilmente enxergar quem é o DNA viral agora, graças à fluorescência que você vai ter. Por isso que os nucleotídeos que a gente utiliza na técnica de PCR, fluorescentes com esse objetivo. A gente, moçada, para fazer tudo isso, usa um aparelho chamado ciclador térmico ou termociclador, que vai fazer vários ciclos de mudança de temperatura para PCR. Cada ciclo tem 3 etapas. Primeira etapa, temperatura de 96 graus, desnatura o DNA, quebra as pontes de hidrogênio, separa as fitas. Segunda etapa, temperatura de 55, 65, diminui a temperatura para fazer pontes de hidrogênio, unir os primers ao DNA alvo. Sobe a temperatura de novo até 72, para que a TAQ-DNA polimerase adicione os novos nucleotídeos. Resumidamente, cada ciclo, temperatura muito alta, quebra as pontes, separa as fitas. Segunda temperatura, baixou um pouquinho, 55 a 65, para poder ligar o primer no DNA alvo. Terceira temperatura, sobe um pouquinho, 72, para adicionar os nucleotídeos ao primer. E uma vez que você faça um ciclo desses, tá lá, moçada, o DNA, primeiro ciclo cria 2, segundo ciclo cria 4, terceiro ciclo cria 8. A cada ciclo que você tendo, duplica a quantidade de DNA. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e vai duplicando até, em algumas horas, 4 a 6 horas, você tem milhões e milhões de cópias do DNA do vírus, todos eles fluorescentes. Detalhe, né? O DNA humano que tem na amostra não se ligou no primer, não foi copiado e não tem fluorescente. Ou seja, só vai ter cópias do DNA do vírus, que foi o que se ligou no primer e é o que está fluorescente aqui na parada. Daí, quinta etapa, na análise de PCR em tempo real, eu faço eletroforese em gel, que é o mesmo exame de DNA, para verificar a presença de material genético do vírus. A gente utiliza os marcadores fluorescentes para ver a fluorescência, para identificar onde tem o DNA viral. Detalhe, a intensidade da fluorescência indica a quantidade de vírus. Então, quando você coloca lá na eletroforese, quem não lembra como funciona o exame de DNA, tem um vídeo da gente no canal que fala sobre isso, eletroforese em gel, exame de DNA. Então, forma chamada banda, a banda vai ficar fluorescente porque a gente usou nucleotídeos fluorescentes. Quanto mais DNA viral, mais fluorescente fica, mais intensa a fluorescência. Então dá para ter uma ideia da intensidade da infecção por causa disso. Será que todos esses nomes que eu estou utilizando, eles realmente são interessantes para mim, né? Para o Landim, nesse caso lá que está dando aula, beleza. Mas e eu que quero fazer vestibular? Gente, isso aí, uma matéria da Folha de São Paulo, de 15 de abril de 2020, onde o cara coloca esse diagrama mostrando como funciona o lance do exame PCR, né? PCR em tempo real. Número 1, a gente vai coletar amostras através do swab. Número 2, vai isolar o material genético do vírus. Número 3, coloca lá transcriptase reversa, coloca lá primers. Número 4, coloca no ciclador térmico. Olha os detalhes que o cara está usando, moçada. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo, de jornal, por exemplo, lá, né? Ou seja, questão de vestibular poderia pegar uma reportagem dessas e sair brincando para colocar para a gente mais ou menos, né, o que é que seria cada coisa dessas. Por exemplo, no PCR, ciclos de mudança de temperatura. E aí você vai lá, separa as duas fitas de DNA pela temperatura mais alta, liga os primers aos fragmentos pela temperatura lá, né, um pouco mais baixa. E aí a polimerase
vai exatamente, né, criar as cópias de DNA a partir de então. Nota que essas letras A, B e C, exatamente o lance dos ciclos do ciclador térmico. Né? Temperatura de 92 para separar as duas fitas, cá a temperatura para 55, 65 para ligar o primer, sobe a temperatura para 72 para poder a DNA polimerase, a TAQ DNA polimerase, criar as cópias do DNA. E vai fazendo isso várias vezes. Né? A gente vai utilizando lá os nucleotídeos para poder produzir novas fitas. Cada novo ciclo, 2 cadeias de DNA são produzidas, até que no final a gente coloca no exame de DNA, na eletroforese em gel de agarose. Na minha aula sobre teste de DNA a gente explica tudo isso, como funciona eletroforese em gel de agarose, e o exame está feito. Isso aí demora mais ou menos, moçada, uns 30 ciclos, cerca de 4 horas, né? Extremamente confiável, e deve ser utilizado, moçada, para pacientes que estão exatamente hospitalizados, que estão manifestando o quadro clínico. Vantagens desse exame de PCR: super preciso, não dá falso resultado. Se disser que você tem a doença, você tem a doença. Ele dá resultados bem no comecinho, mesmo antes dos sintomas aparecerem. Não estou com sintomas ainda, mas se eu fizer a PCR, já vai acusar nesse caso. Pela intensidade da fluorescência, eu consigo ver a quantidade de vírus. Quanto mais intensa a fluorescência, mais vírus eu tenho. Claro que no início da infecção tem pouco vírus, no meio tem muito, no final da infecção tem pouco. Então dá para ter uma ideia se a infecção está no começo, no meio ou no fim. Entretanto, problemas, né? Esse exame não dá resultados no finalzinho da infecção, quando a quantidade de vírus diminui muito. Chega uma hora que não dá para detectar com a PCR. Esse exame pode demorar vários dias para dar resultado, e esse é um dos maiores problemas. Fiz o exame agora. Caramba, às vezes demora 10, 15 dias para dar o resultado. Por quê? Tem que coletar o material, realizar a PCR no laboratório, interpretar os resultados. Poxa, tudo isso demora tempo, entre coletar o material, levar para o laboratório, fazer a PCR, blá blá blá. Gente, às vezes demora dias para que isso aconteça, especialmente no caso de uma grande epidemia, onde você tem muitas pessoas doentes e muitos exames para serem feitos. Outra desvantagem é que o RNA ele é instável. Isso quer dizer que aquela amostra que é usada no teste tem que ser manuseada e armazenada com muitíssimo cuidado para que ela não seja perdida, para que não tenha lá, né, problemas em relação à realização do exame. Outro grande problema em relação ao exame do PCR é que eu preciso de laboratórios com equipamentos super complexos. Ciclador térmico, não é qualquer laboratório que vai ter isso, não é qualquer laboratório que pode fazer isso, e tem que ter técnicos extremamente bem treinados, super bem qualificados para fazer o exame e para poder interpretar o exame. Então não é qualquer Zé Ruela que vai conseguir chegar e fazer o exame e testar esse exame, não. Então precisa lá de uma formação bem, né, por assim dizer, profunda, né, bem, né, bacana, para que o cara tenha isso. Tanto é que existe outro teste, que é o teste sorológico. É a imunocromatografia, é o teste rápido, que vai exatamente detectar os anticorpos produzidos pelo corpo contra o coronavírus. Para poder falar desse teste que tem a ver com anticorpos, algumas lembranças sobre o sistema imune, né? Patógeno e antígeno são termos muito importantes, mas que não são sinônimos, né? Patógeno é o cara que causa uma doença, como o coronavírus. Antígeno é uma molécula orgânica estranha ao corpo, como a proteína do coronavírus. Anticorpo ou imunoglobulina é uma proteína de defesa produzida por um tipo de célula chamada linfócito B, plasmócito, e exposta a um antígeno. Em exposta a uma molécula orgânica estranha, em exposta, por exemplo, às proteínas do novo coronavírus, sendo que cada anticorpo é específico contra esse antígeno, né? Inclusive, como o coronavírus tem várias moléculas, ele tem vários antígenos. Daí vários tipos de anticorpos são produzidos contra o coronavírus. Para a proteína A é o anticorpo X, para a proteína B é o anticorpo Y, para a proteína Z é o anticorpo fulano. Ou seja, é específico, né? Específico o anticorpo para cada tipo de proteína. Inclusive, a produção de anticorpos tem a ver com o fenômeno de imunização ativa. Eu recebo o antígeno, as proteínas do coronavírus no meu corpo, em alguns dias eu produzo anticorpos, que vão durar algumas semanas, e vou produzir as chamadas células de memória, super bacana, que vão durar alguns anos, né? Células de memória, linfócitos B de memória, são muito legais, que duram vários anos, e quando são expostas ao antígeno, podem ser imediatamente ativadas em plasmócitos para voltar a produzir anticorpos. Observação legal, voltando para os anticorpos
que também são chamados de imunoglobulinas, ou simplesmente IG. Tem vários tipos de imunoglobulina, duas que me interessam hoje. O IgM é um anticorpo super generalista, que é produzido contra antígenos comuns ao patógeno em questão, como é o coronavírus da Covid-19, e a patógenos semelhantes, como outros coronavírus. Ou seja, o IgM é o tipo de anticorpo que vai ser igual para o coronavírus da Covid-19 e para outro coronavírus, bem generalista. Eles são bem fáceis, bem rápidos de serem produzidos, sendo muito abundantes no começo da infecção, e produzidos no terceiro, quinto dia de infecção, já são fabricados. Se eu fizer um exame e detectar IgM em você, quer dizer, moçada, que a infecção está acontecendo agora. Por quê? Porque eles são produzidos no início da infecção e são abundantes no início da infecção. Inclusive, no final da infecção, eles desaparecem. Daí, qualquer pessoa que tenha um IgM alto está doente agora. A infecção está acontecendo agora. O IgG é um anticorpo mais específico. Ele é produzido contra o antígeno somente do patógeno que eu estou analisando. Somente do coronavírus da Covid-19 e não outros coronavírus. Como eles são mais específicos, são mais difíceis, são mais demorados de serem produzidos. E aí eles vão ser mais abundantes só no final da infecção. São produzidos a partir do 10º dia de infecção, né? Eles indicam infecção em fase final ou infecção finalizada. Isso quer dizer que quando eu tenho IgG alto, já passou alguns dias da infecção ter começado, quer dizer que a infecção já está em andamento. Né? IgG, né, continua alto no final da infecção e mesmo depois que a infecção está finalizada. Esse gráfico aí, moçada, ele mostra a variação nos níveis dos antígenos e do RNA do SARS-CoV-2, do novo coronavírus, isso aí em azul. E você também está tendo IgG e IgM após a infecção. Note que o verdinho vai ser o IgM. Pode notar que logo no começo da infecção o IgM é produzido. O vermelhinho é o IgG. O IgG só é produzido um pouco depois. E notem que o IgM ele vai desaparecer alguns dias depois da infecção ter começado. Enquanto que o IgG ele continua. Mesmo depois que a infecção termina, o IgG continua alto. Isso aí é muito, muito bacana para mim. Vocês vão ver por quê já já. Primeira etapa do teste sorológico. Coletei sangue do paciente, furinho no dedo, gotinha de sangue, isolo o soro, que é a parte do plasma com anticorpos. Então a gente agora testa os anticorpos específicos para o novo coronavírus. A mesma reportagem da Folha de São Paulo colocou isso aqui pra gente. Como funciona o exame imunocromatográfico, o teste sorológico, o teste rápido. Coletei sangue do paciente, isolei o soro onde tem os anticorpos. Num tubo de ensaio, coloco o material do vírus. Esse material do vírus, ele entra lá no chamado micropoço e gruda numa membrana plástica. E aí você lava para poder remover os vírus que não ficaram grudados na membrana plástica. E agora adiciona os anticorpos que a gente tirou, né, do sangue da pessoa. Coloca todos os anticorpos lá, lava para tirar os anticorpos que não ligaram. Gente, no que eu lavar, todos os anticorpos que não são para o Covid são removidos. Os anticorpos para o Covid vão ficar ligados no vírus que está grudado na membrana no tal do poço plástico. Então, dentro lá do exame, tem um poço com a membrana com o coronavírus grudado. Aí o anticorpo específico gruda no coronavírus. Quando eu lavo, todos os anticorpos que não são para o coronavírus da Covid-19 são removidos. Ficam somente os coronavírus específicos, os anticorpos específicos, para o coronavírus da Covid-19, grudados no vírus, grudado na membrana, no poço plástico. Aí eu coloco um reagente. Esse reagente, a princípio, é incolor, mas quando ele liga lá no anticorpo no vírus, ele fica colorido, muda de cor e indica o exame positivo. Notem, moçada, alguns termos bem estranhos que ele usa lá na reportagem, mas o que interessa, quanto tempo leva esse exame? Entre 10 e 30 minutos. Pô, a PCR, só para colocar no ciclador térmico, demora tipo 4 ou 6 horas. Por isso que esse exame é o teste rápido. 10 a 30 minutos, tá dando resultado. Não é tão confiável. Não é tão confiável quanto o PCR. E ele deve ser utilizado, né, para pessoas, por exemplo, lá que já tiveram contato com vírus, em alguns casos, para você ver algumas coisas legais. Quem não tem nem IgM, nem IgG, nunca entrou em contato com vírus.
Quem tem IgM alto e IgG baixo, a infecção está acontecendo agora. Está no início da infecção. Quem está com IgM baixo, quer dizer que não está mais na fase aguda, no início da infecção. IgG alto, a infecção está em fase final, a infecção já está finalizada. Aí, moçada, a aparência de exames do tipo lá, né, imunocromatografia, né, que é o teste rápido, você tem no exame 3 faixinhas. C é o controle, ele vai dizer se o exame está funcionando ou não. Pode notar que sempre vai estar marcadinho de vermelho, né? Se não tiver marcado de vermelho, é que o exame não está funcionando, é que o exame está com problema, não está legal. Mas se ele está marcadinho de vermelho, está funcionando. Aí você tem o IgG e você tem o IgM aí na brincadeira. Analisando os 4 resultados. Se não tiver nem IgM, nem IgG, a pessoa não entrou em contato com o vírus. Ela nunca entrou em contato com o vírus. Ou a infecção está bem no começo. Se você não tiver IgM e tiver IgG, quer dizer, se eu não tenho mais IgM, eu não estou mais na fase aguda. Se eu tenho IgG, quer dizer que eu já estou no final da infecção, a infecção já está no finalzinho, já está finalizada. Inclusive, em vários lugares, a moçada está utilizando isso para poder exatamente ver quem já entrou com coronavírus, quem já entrou em contato com coronavírus, e agora a moçada está curado. Se eu fizer um exame desses em mim e tiver lá, não tem IgM, mas tem IgG, eu peguei coronavírus, me livrei dele, não estou mais na fase aguda porque não tem mais IgM, já estou no finalzinho ou já estou finalizado. Pô, estou imune. Nesse caso não tem mais perigo de eu pegar o coronavírus ou a probabilidade ela é muito pequena. Entretanto, se você tiver IgM presente, IgG ausente ou presente, tanto faz, de um jeito ou do outro, tanto faz, você está com a infecção agora. Né? Nesse caso, a infecção está ativa agora. Se tiver IgM, não me interessando IgG, se tiver IgM, a infecção está ativa agora. Né? Então, nesse caso, claro, o pior cenário, você vai lá, se não está com sintomas ainda, já começa a manifestar, você está com a infecção agora, nesse momento, a infecção em andamento. Vantagens, procedimento muito mais simples, tanto em execução como em análise, não exige equipamentos complexos, não existe profissionais treinados para poder realizar o teste, para poder ver os resultados. E oferece respostas muito mais rápidas, por isso que o nome dele é teste rápido, 10, 30 minutos. Outra coisa muito bacana é que ele consegue identificar uma infecção finalizada. Né? Uma infecção, você já teve a infecção agora, ou já foi finalizada, ele consegue ver isso pelas quantidades de IgM e IgG. Ele dá resultados, mesmo no final da infecção, com a carga viral bem baixa. Ele dá resultados no final da infecção com a carga viral baixa, porque, moçada, ele consegue ver o IgM. Durante semanas depois, estou curado de coronavírus. Semanas depois, o IgM ainda está lá. O IgG ainda está lá. Como o IgG ainda está lá, nesse caso, moçada, você consegue ver que a pessoa já teve, algum tempo atrás, o coronavírus. Desvantagem, é menos sensível, não detecta tão facilmente, pode dar resultados falsos positivos. O que é isso? Diz que tu tem e tu não tem. Por que ele pode dar resultados falsos positivos? Porque ele se engana. Ele pode detectar anticorpos contra outro tipo de coronavírus que não o da Covid-19. Então, às vezes, ele dá esses enganos. Ele pode ter o que a gente chama de reação cruzada. Ao invés dele dar positivo para a Covid-19, ele dá positivo para outros coronavírus que não tem a ver com Covid-19. Ele também pode dar resultados falsos negativos, que diz que, por exemplo, tu não tem o Covid e tu tem. Agora por quê? Por causa da janela imunológica. O que é a janela imunológica? É o tempo entre você se contaminar e o aparecimento de anticorpos. Demora uns dias, né? Daqui que os anticorpos sejam produzidos, demora alguns dias. Se você fizer, por exemplo, o teste sorológico bem na fase aguda, no iniciozinho da infecção, talvez não tenha anticorpo ainda. O que quer dizer que o exame vai dar negativo, não vai ser interessante para você. Né? Daí, falei dos 2 exames, somando as 2 ideias. Você tem que PCR é mais preciso, o sorológico é menos preciso. PCR ele é mais complexo, o sorológico é mais simples. O PCR demora muito mais tempo para dar o resultado, o teste sorológico, menos tempo, daí o nome teste rápido. O PCR é adequado para a fase aguda, o início da infecção, enquanto que o teste sorológico, para pacientes sem sintomas ou pacientes em recuperação, e o mais bacana é que ele consegue diferenciar indivíduos assintomáticos que não se infectaram ainda, você não tem nem IgM nem IgG,
Então pronto, você não se infectou. Daqueles assintomáticos que se infectaram e se curaram, IgM baixo e IgG alto, você não está mais doente, já esteve doente, mas não está mais, você está curado. Então, pela quantidade de IgM e IgG, nenhum dos dois, você nunca pegou o coronavírus, não da Covid-19. Você está com IgM baixo e IgG alto, pegou, se curou. Então mostra que você já está livre, por assim dizer, já se livrou, pegou lá o vírus, mas nesse caso não está mais com a doença, você já se livrou do vírus nesse caso. Esse gráfico aqui, moçada, talvez alguém tenha visto em algum lugar, né? Eu recebi em vários grupos de WhatsApp esse gráfico aí, demonstrando exatamente os exames, né? O PCR no iniciozinho da infecção é o ideal, exatamente na fase aguda, e o teste sorológico, IgM e IgG, no meio da infecção ou para pacientes assintomáticos, para pacientes que não têm sintoma nenhum, para ver se ele não pegou ainda, para ver se ele já pegou e já está curado nesse caso, pelas quantidades de IgM e IgG. Né? Valeu demais, moçada, como sempre, né? Uma mensagenzinha final, né? Vamos sair dessa. Paciência, né? Ah, Landim, será que vão adiar? Será que não vão adiar o Enem, os vestibulares, etc e tal? Não adianta se preocupar com isso. Agora, continue estudando, tentando manter lá a sanidade mental, descansando e depois a gente se preocupa com isso, né? Tem algumas coisas que você pode controlar, né? Controle o que você pode controlar. O que você não pode controlar, se você vai ou não vai ter um adiamento dos vestibulares, etc e tal, não adianta você se preocupar com isso. Cabeça, moçada, de boas, já vai estar todo mundo de volta na rua, suas atividades normais, se Deus quiser. Fiquem bem e até o próximo vídeo do canal. Beijão, gente!